Olá! No Ciência Livre de hoje vamos falar sobre os avanços da anatomia patológica na medicina nos últimos 10 anos. Em especial, a sua ligação com os ganhos em genética e biologia molecular. Dois patologistas, duas escolas, USP e Unifesp. Hoje vamos debater sobre o momento da anatomia patológica na ciência, o motivo da ausência das necrópsias nas faculdades de medicina e a microscopia eletrônica, entre vários outros temas. No Ciência Livre de hoje, o Dr. Benny Schmidt recebe o médico patologista, professor doutor Paulo Saldiva. Vamos lá? Professor doutor Paulo Saldiva, é um prazer, depois de tantos anos, revê-lo aqui ao meu lado. Eu agradeço muito você ter aceitado o nosso convite de participar do programa Ciência Livre. Seja muito bem-vindo. Pô, um prazer estar aqui. Eu conheci você há um tempo atrás, a gente já percebia que você estava sempre ligado no 220 trifásico e vejo agora que você continua com essa inquietude, procurando trazer ciência numa linguagem mais acessível para todo mundo. E vamos lá, para aproveitar logo de cara, eu queria lhe perguntar o seguinte: nós dois como patologistas e de duas escolas diferentes, né? Qual é a importância da anatomia patológica agora na medicina? Bom, a patologia continua sendo um importantíssimo instrumento para a educação médica. Veja, a base de muitos processos para você ser um melhor médico depende do entendimento das causas, das consequências e do diagnóstico das doenças. E a patologia tem algo a dizer sobre isso. E a patologia está se renovando, né? Porque cada vez mais você usa mais ferramentas moleculares, você também está combinando muito com métodos de imagem, cada vez mais os métodos de imagem têm resolução, então eu imagino que no fundo vai haver uma fusão de especialidades, cada vez mais a gente está retirando fragmentos de uma forma muito menos invasiva para fazer diagnóstico, o entendimento das doenças. Enfim, eu prevejo que apesar da antiguidade da patologia como uma peça central, ela está longe de enxergar um final. Ela vai cada vez mais evoluir para métodos mais precisos e eficientes. Professor, então a genética não vai terminar com a nossa especialidade? A genética ela trouxe uma esperança, né, que você fazia o genoma, aí você chegava, falava para uma mãe: seu filho nasceu, é homem, tem 3,2 kg, vai morrer de câncer de cólon com 55 anos. Isso não é verdade, porque a gente viu que o controle da expressão gênica, inclusive pós-translacional, ou seja, depois que você copia, que você tem a tua base genética, você pode aumentar ou diminuir a expressão de um gene, você pode modificar por fatores que são absolutamente ambientais. E ambientais num senso muito grande, não é só o ambiente físico, mas também o próprio ambiente cultural, o ambiente econômico que a pessoa vive, a exposição que ele vai ter com sujeira ou não do ambiente, ou seja, ele vai determinar inclusive a resposta imune que ele vai ter no futuro. Portanto, o elenco de agentes capazes de provocar doença, ou patos, a razão da patologia, ela está aumentando de uma forma muito grande, de modo a incorporar coisas como o clima, ondas de calor, hoje a gente sabe que matam pessoas. Qual é o mecanismo disso? Poluição do ar, morrem 7 milhões de pessoas por ano de poluição do ar. Qual é o mecanismo disso? Por que a gente tem tanta doença mental hoje? Será que esse estilo de vida, essa forma de você estar plugado toda hora, quer dizer, uma resposta que era benéfica, quando você tinha que enfrentar um problema pontual e que não desliga nunca,
Como é que isso acontece com as áreas controladoras das emoções? E como é que a gente desenvolve, então, bases para ter métodos terapêuticos ou simplesmente modificar a expressão de alguns genes? Tem vários estudos que mostram que nós estamos num lugar lindo hoje, que é cheio de quadros, cheio de natureza. Quando você vai fazer ressonância funcional, quando você está exposto ao esteticamente belo, você tem redução das áreas controladoras de estresse, você tem um efeito benéfico, e você tem uma regulação para baixo dos genes pró-inflamatórios. Ou seja, nós fomos programados em nosso genoma para essas influências, inclusive o belo. Tanto que quando você vai visitar cavernas de seres pré-históricos, aonde você tem as pinturas, é também que tem a melhor acústica. E não é por outra razão que a pintura precedeu a escrita e o canto precedeu a linguagem. Ou seja, nós temos até isso, nesse ambiente, o bem-estar que a gente sente aqui, ele tem uma tradução fisiológica e compete a nós, patologistas, identificarmos isso. Que bom que você está se sentindo bem aqui, Paulo. E eu sei que eu sou aluno do Walter Edgar Maffei, e você tem a escola do Tales de Brito, né? Então a gente teve essa honra na vida, e eu sei que você preza muito a necropsia, né? Como eu, e infelizmente na nossa escola a necrópsia praticamente morreu, né? E eu sei que você está redescobrindo uma nova maneira morfológica de analisar o cadáver e de a morte continuar a se ufanar de ajudar a vida. O que você tem para me dizer desse avanço da necropsia que você está envolvido nesse momento? Então, existem condições de doença que você não está autorizado a fazer uma biópsia para esclarecer o mecanismo. Vou pegar um exemplo muito típico. Um indivíduo em quimioterapia que tem uma afecção, uma interferência do quimioterápico com o funcionamento do coração, uma miocardite associada à quimioterapia. Como que eu vou fazer uma biópsia no indivíduo para saber o mecanismo disso? Como é que eu vou estudar como é que a gordura conversa com o meu vaso? Eu não faço uma biópsia para saber se o indivíduo é gordo ou não, nem posso fazer uma biópsia de aorta para saber como é que está funcionando. Como é que eu sei os mecanismos que protegem ou favorecem o desenvolvimento de uma demência como Alzheimer? Eu vou fazer uma biópsia cerebral no indivíduo para isso? Então, a gente avançou muito mais em doenças que você tem autorizado a retirar o fragmento do tecido, como, por exemplo, para tumores, a gente entendeu muito de alvos terapêuticos e tal. Mas essas outras doenças, como o envelhecimento da população, a epidemia da obesidade, a epidemia das doenças mentais, elas ocorreram numa fase que a necropsia no mundo já estava caindo. Por um absurdo, digamos, benéfico, existe o Serviço de Verificação de Óbitos da capital do estado de São Paulo, que transformou a sala de autópsia da Faculdade de Medicina da USP no maior serviço médico de autópsias do mundo. Nós fazemos 15 mil autópsias ano de mortes naturais. Então nós temos um laboratório natural que a gente pode, é como se a gente fizesse uma doação de conhecimento, não uma doação de órgão. Quer dizer, você, com o consentimento da família, você pode estudar certas doenças que hoje são prevalentes e para a qual você não tem quase acesso. E isso que eu acho, a gente então está tentando também propor para as famílias um procedimento menos agressivo, através de exames de imagem avançados, e você então faz como a antiga macroscopia nossa seria feita por métodos radiológicos não invasivos, e nós faríamos a coleta de material sem abrir o corpo, através de biópsias localizadas de órgãos, que em vida eu não teria condição de fazer, porque iriam prejudicar o paciente. E isso tem duas vantagens. Para a família tem uma, porque morte sempre pinta um pouco de culpa. Se eu tivesse feito tal coisa, e a maior parte das vezes, esse é um peso que você põe a mais, além da perda de um ente querido. A maior parte das vezes não haveria nada a ser feito. Então você já tira da família, você dá uma sensação de paz, e você pode inclusive traduzir, principalmente para as pessoas com menor nível educacional, você sair daquela erudição dos diagnósticos médicos. Qual é a resolução do aparelho? Então, a gente tem uma ressonância de alto campo de 7 Tesla que pode fazer uma resolução macroscópica superior ao olho humano. Eu consigo enxergar coisas da ordem de milésimos de milímetro.
E, além disso, ela permite, como existem técnicas espectroscópicas, que as moléculas vibram conforme o campo magnético, a depender do seu peso molecular e da sua conformação. Portanto, eu posso fazer ao mesmo tempo uma análise química. Então, eu posso pegar um indivíduo, pega uma doença que é debilitante, esquizofrenia. O professor Maffei, né, tinha um banco que estudava no Juqueri e estudava neuropatologia de esquizofrenia. Você imagina ele agora... Imagina ele agora podendo estudar mediador, GABA, tudo que está sabendo, e podendo entender a razão, as bases orgânicas e funcionais da esquizofrenia. E o senhor acha, professor, que a própria microscopia eletrônica pode voltar, fazer uma correlação da imagem com 7 Tesla, até com a resolução da microscopia eletrônica? A microscopia eletrônica, ela foi, durante um período, o instrumento de pesquisa mais importante que tinha. Ela foi perdendo esse protagonismo, mas ela tem um espaço muito importante. Por exemplo, para alguns tumores muito indiferenciados, onde você quer saber a etiologia deles, a microscopia eletrônica ainda é o padrão ouro para você determinar, a partir dos filamentos, a partir de algumas estruturas, você consegue ainda determinar muito a razão do tumor. Então, tem um espaço para isso. Então, eu acredito que nós vamos evoluir, aquele conceito de diagnóstico por imagem, ele vai ser ampliado. E eu acho que a patologia vai ser o elemento unificador de todos os métodos de imagem. Eu sem querer parecer, digamos, presunçoso, eu acredito que o patologista é aquele profissional entre os médicos que possui um trânsito tanto nas áreas básicas quanto nas áreas aplicadas. Ele tem um elenco de saberes e competências que permitirá unificar essas partes. É o princípio que eu chamo da complementaridade. Se eu pegar um telefone celular desses modernos e tudo que está nele já tinha sido inventado, a câmera, a lanterna, o computador, o telefone, tudo estava ali. Mas a vantagem foi você juntar. E o produto daquelas peças já existentes ganhou uma nova funcionalidade a partir da integração. Ou seja, se eu desmontar o telefone celular, vai estar tudo ali, mas ele perdeu muito do seu valor. E eu acho que o patologista vai ser o montador do telefone do entendimento das doenças. Ô Paulo, o patologista, seguindo o teu raciocínio, ele está se aprimorando, né? E eu me lembro que sempre os médicos, às vezes, tinham um pouco de medo da gente de fugir do patologista. Então, provavelmente, esse medo vai aumentar, então, né? Ah, vai, né? Essa é uma das razões que fez com que a necropsia fosse perdendo o protagonismo. Uma foi a judicialização da medicina. A medicina nunca foi uma ciência exata e existem não só efeitos adversos de alguns procedimentos, como também erros. Você acerta 99% das vezes, você errou. Uma máquina que tenha, numa indústria, uma montadora que te dê 99% de certeza e 1% de erro é considerada uma boa máquina. Na medicina não, porque aquele 1% passa a ser 100% para aquele indivíduo. E a segunda coisa é que a necropsia ela obriga você não pode se especializar. Você não pode pegar uma área, você é obrigado a estudar a medicina inteira. Além disso, ela toma tempo e é mal paga. Então, se eu tenho um negócio que você tem que estudar muito, que é mal pago e toma um baita de um tempo, talvez pelo fato de que não tiveram líderes, como a gente teve, que entendiam aquilo como um instrumento importante para o conhecimento. Qual o número de residentes hoje no HC? Nós temos hoje residentes, nós temos 8 residentes e recebemos, em média, por mês, cerca de 3 pessoas de outras instituições que vão justamente lá aprender necropsia, porque eles não têm mais no seu hospital de origem. Então tem algumas doenças como doenças vasculares, algumas doenças infecciosas ou doenças crônico-degenerativas que você não pode aprender a patologia delas se você não tiver um bom serviço de necropsia. E a imunohistoquímica, como você enxerga com esses anticorpos monoclonais? E além da imunohistoquímica, como você enxerga a hibridização in situ, por exemplo? Eu peguei o início da hibridização in situ, 88, 89, com pedaços de DNA mitocondrial, por exemplo, que era possível vê-los no tecido. Como você enxerga o futuro da imunohistoquímica, da hibridização in situ, com a biologia molecular, com isso tudo que você está colocando? Então, esse que é o grande desafio da patologia, porque antigamente nós tínhamos uma pessoa, para formar um patologista daqueles bons que acertava no olho,
Demorava 30 anos, 20 anos para o indivíduo virar o patologista. Esse processo passou a ser, então, muito custoso e pouco eficiente. Então, com o desenvolvimento desses novos marcadores, você vai ver que a eficiência diagnóstica é a mesma, do indivíduo que tinha a maestria do reconhecimento de padrões e aquele jovem que pode, então, aprender fazer um diagnóstico diferencial baseado em auxiliares moleculares. Além disso, tem coisas que só a biologia molecular aplicada na patologia vai fazer. Então, alguns alvos terapêuticos de droga, alguns marcadores prognósticos para tumor, algumas mutações que vão conferir resistência a quimioterápicos. Tudo isso vai complementar. Por isso que o patologista, em vez de perder isso, ele tem que manter a proficiência diagnóstica antiga do microscópio e começar a aprender radiologia, começar a aprender biologia molecular. Ou seja, nós vamos ter um indivíduo que vai ter que gostar de estudar para ser patologista mesmo, porque se não gostar de estudar, não vai acompanhar. Fugindo um pouquinho disso, Paulo, eu queria que você me desse o seguinte, baseado nessa não gostar de estudar até, eu queria saber a opinião de um homem como você, desse programa Mais Médicos instituídos no nosso país, dos quais liderei uma forte oposição, visto que a medicina, com todos os nossos avanços, né, ela continua começando pela anamnese. E eu fico imaginando como que um cubano, eu não vou nem discutir se ele é médico ou não, porque muitos eu soube que não eram nem médicos, né, eram agentes de saúde, como que eles conseguiriam fazer uma anamnese numa pessoa que mora numa localização que tem pouca cultura, que até para nós é muito difícil de entender. Eu queria saber a sua imagem, a sua opinião. Bom, tem o Mais Médicos de assistencial e o Mais Médicos político. O Mais Médico político não vou discutir, porque ele passou a ser uma bandeira de eleição. Mas, veja, a presença do médico dentro de uma comunidade, mas o papel podia ser feito, às vezes, por uma enfermeira bem formada. Quando a gente, no Brasil, colocou a lei do ato médico, impedindo que, por exemplo, uma enfermeira prescrevesse, ajustasse a dose de uma insulina, ou acertasse a dosagem do antihipertensivo, né? Que isso acontece em alguns países. Você vai, né, países como a Inglaterra, você tem prescrição feita por não médicos. Então, ao fechar isso, você encareceu demais não tem médico nesse momento para todo mundo. E a outra coisa que acontece é que ele não tem uma carreira de médico. Então, ou seja, o que vai fazer um indivíduo ir trabalhar numa região remota, onde ele é responsável por tudo, ele tem que saber muita medicina, e com um mau pagamento? Dinheiro. Pois é, ele não tem dinheiro suficiente para isso. O pagamento... então, o que vai acontecer? Você vai criar um programa que compulsoriamente coloca as pessoas. Então, o Mais Médicos, ele ainda não tem uma avaliação do impacto real sobre qualidade de assistência e indicadores objetivos de morbidade e mortalidade. Houve, sim, um sentimento de mais amparo da população, que tinha pelo menos alguém com quem conversar. Mas o que me incomodou no Mais Médicos foi o julgamento moral, dizendo que os médicos do Mais Médicos iam aonde os brasileiros se recusavam a fazer. Não, muitos deles eram obrigados a ir. Quer dizer, não há um critério de maior ou menor valia moral ou ética baseado na nacionalidade. E esse raciocínio, para mim, incomodou bastante dentro do programa Mais Médicos. Obrigado. E agora eu queria saber o seguinte, eu tenho uma impressão, como se a gente voltar, os nossos futuros telespectadores do programa Ciência Livre vão saber que nós já nos conhecemos há mais de 50 anos, né? A gente estava começando a pós-graduação. Acho que não foi 50. Foi no início dos anos 80. Ou seja, vai chegar nos 50 ainda. Vai chegar. E, Paulo, eu tenho a impressão que a vida que nós tínhamos naquela época era melhor que a de hoje. E além de alguns fenômenos que você citou, eu queria saber, você não acha que nós, cientistas, pesquisadores, estamos exagerando um pouco com os traios nos animais de medicamentos e uma infinidade?
Você não acha que essa energia, às vezes de própria tortura de animal, não pode refletir no ser humano? Veja, o mundo ficou mais complicado, eu diria. Não sei se é melhor ou pior, mas eu me sinto normalmente como uma espécie em extinção, né? Já que você falou de animal, né? Eu me sinto meio dinossáurico. Primeiro, eu acho que, de fato, a gente medicalizou demais a qualidade de vida. Então, isso é uma... Se você perguntar, se você pegar um grupo de pessoas na nossa idade, tomando vinho num dia, e perguntar, alguém aqui é saudável? Todo mundo vai mostrar um exame de laboratório alterado. E isso, você começa, então, a tratar demais e conseguir desenvolver remédios demais e exigir demais. Ou seja, você está fazendo uso de animais para responder questões que nem sempre são relevantes. A outra coisa que aconteceu, diferentemente de nós, eu acho que se eu tivesse que montar um símbolo material do mundo moderno, eu elegeria o pau de selfie. Você se enxerga somente a você em qualquer ambiente. É o princípio da individualidade extremada. Coisas que você, por exemplo, deveria... espírito associativo, o trabalho de você evoluir, porque a gente, no começo da nossa vida, a gente está aprendendo tudo, acumulando. Primeiro conhecimento, depois dinheiro, aí você construi uma família, começa a compartilhar um pouquinho mais, depois você aumenta, você começa uma fase de divisão, mas depois chega uma hora que entra na fase do altruísmo, onde você já tem o que você precisou, então você resolve retribuir à sociedade e às pessoas aquilo que você acumulou. É o que você está fazendo aqui agora. Ninguém está obrigando você a ficar aqui falando de divulgação de ciência, simplesmente é um gesto altruísta. E eu vejo que cada vez mais esse altruísmo existe menos. Em todos os níveis. No nível pessoal, na própria universidade, a gente está cada vez mais valorizando a produção científica individual, e, quer dizer, a gente está esquecendo de dar o retorno do departamento, pro departamento da equipe. E para a sociedade que nos sustenta. Eu acho que esse fenômeno, nós temos que despauselfizar o mundo. Despauselfizar. Quer dizer, você tem que começar a trabalhar, a gente está sendo filmado, tem que sair do projeto lente macro para o grande angular. Fazer alguma coisa de bem para os outros, né? Exatamente. E nesse seu arrazoado magnífico, a minha opinião pessoal é que o médico brasileiro é o melhor do mundo, porque eu vejo no médico brasileiro, com a experiência no exterior, que nós ainda temos muitos colegas muito humanistas, né? Que é uma maneira bela de praticar a medicina. Eu queria te pedir para que você deixasse, primeiro, uma mensagem aos nossos colegas do Brasil. Bom, inicialmente eu acho que eu tenho um caso... eu vou reformular. O que você faria se você ganhasse a cena acumulada, a loteria, e não precisasse trabalhar mais na vida? Posso responder para você? Sim. A minha pergunta seria fácil na minha área. Eu faria um centro de reabilitação que trouxesse maior dignidade e acesso ao maior número de pessoas no nosso país que tem deficiência física. Então, você continuaria sendo médico. Com certeza. Então, essa é a maior felicidade que a medicina propicia, porque ela é a mais dura das ciências moles, quer dizer, você pode ser humanista sabendo também princípios de tratamento, e ao mesmo tempo você pode ser o mais duro das ciências, né? O mais mole das ciências duras. Porque tudo que envolve o espírito humano, a medicina permeia. Então, você pode ser de tudo em medicina. Você pode ser polícia, você pode ser bombeiro, você pode ser historiador, você pode ser químico, físico, até médico. E eu acho que essa é a grande riqueza que a medicina coloca, e eu acho que talvez seja, sem de novo querer parecer presunçoso, a que permite maior gama de opções para você encontrar o seu nicho e a sua tribo. Por isso que eu respeito demais as pessoas que continuam sendo médicos. Eu brinco que quando você responde que você vai fazer a mesma coisa depois que você ganhou a cena acumulada, você entra num clube chamado Rotary Club, que é o Rotary sem o R, que é a forma que você percebe que você vai aguentar um monte de coisas, condições adversas de trabalho ou lutar contra as dificuldades, porque você está envolvido emocionalmente, teu coração está nisso. E é isso que eu queria dizer para os médicos. Parabéns pela atitude que eles têm de se manter trabalhando, apesar de algumas vezes as condições da prática da medicina não serem as mais fáceis possíveis. É uma pena que eu não tenho poder, Paulo, da clonagem ainda.
mas com certeza você seria uma pessoa que eu gostaria muito de clonar, porque o nosso país precisaria de pessoas como você. E pensando nisso, queria aproveitar essa sua beleza, que agora você deixasse uma mensagem, para os brasileiros. Bom, acho que hoje cada vez mais a gente precisa... Primeiro eu vou fazer uma pequena intervenção. Se você perguntar sobre clonagem minha para minha mulher, talvez ela tivesse uma opinião distinta, né, da sua. Mas de qualquer forma, eu acho que... E para mim também, você acha que ia ser a mesma coisa? Eu acredito que é um fenômeno universal, né? Agora, para o brasileiro, eu diria o seguinte: o Brasil está doente. O Brasil está doente. O Brasil está doente. Mas eu acredito que a doença tem um poder de modificação. Quantos de nós melhoramos ou mudamos a nossa vida para hábitos mais saudáveis depois que a gente internou numa UTI? Eu acho que já vi mais gente endireitar em UTI do que igreja, e desconfio que aqueles que vão para a igreja não é porque o Espírito Santo andou passando por ali, é porque você tem um problema, você vai resolver um problema seu. Então, esse estado, essa desesperança, essa doença brasileira é que vai dar força para a gente modificar o status quo, ter uma vida mais decente. Por isso que eu vejo com muito otimismo que essas manifestações, essa cobrança, essa visibilidade de coisas que eram guardadas embaixo do tapete, vão criar uma nova consciência. Aquela história que o brasileiro esquece, que não sabe votar, tudo aquilo ali é passado. É passado. Isso acabou. Uma página da história do Brasil foi virada. E eu acredito que o Brasil vai sair dessa porque ele tem tudo para melhorar. É interessante, porque quando você vai na Argentina, como eles foram muito ricos e perderam, eles ficam olhando o passado, procurando um passado que não volta. E eu fui educado na ideia do Brasil, país do futuro, que para mim não chegou. Então, nós somos dois países interessantíssimos, um olhando para trás, outro para frente, mas eu acho que o futuro se materializa, o passado não volta. Por isso que eu acho que nós vamos sair dessa. Nós vamos ter uma perspectiva grande, eu acho que o Brasil vai sair diferente para melhor. Não é? Você pode ter experiências que você fica diferente para pior. Eu já vi um dia que é um show de imersão de sertanejo universitário. Quem fica 4 horas ouvindo aquilo não volta igual. Não volta tem uma manifestação permanente de lesão cerebral. Mas o Brasil vai sair diferente para melhor. Essa crise hoje que nos faz sofrer vai ser aquela que vai ser encarada historicamente como ponto de mudança para um Brasil futuro. Professor Dr. Paulo Saldiva, em nome do programa Ciência Livre, foi uma grande honra tê-lo aqui, espalhando todo esse conhecimento que você armazenou e que a gente possa se encontrar daqui a mais 10, 15 anos. Se Deus quiser. E com essa mesma saúde. Muito obrigado. Se Nosso Senhor do Bom Telômero estiver nos iluminando, nós vamos estar sobrevivendo. Obrigado. Um abração, tudo de bom. Obrigado, um prazer estar aqui. Mais informações e outras edições do programa você encontra no site programaciencialivre.com.br e em nosso canal no Facebook, Dr. Ben Schmidt Ciência Livre. Esperamos você no próximo Ciência Livre. Até lá!